no próprio artigo 1º, de que se refere a transferências de recursos financeiros, como também a necessidade de esclarecer que são instrumentos no genérico e não específico um ou outro, e essa incongruência é no decorrer da lei como um todo. Muitas vezes se expressa-se a um determinado ajuste, mas são vários ajustes que envolvem as entidades do terceiro setor. Realmente é muito complexo, porque as OS têm um termo de parceria, um contrato de gestão. As OCIPs têm um termo de parceria, as outras têm um convênio, ou seja, são vários termos. Então, essa lei deveria usar a terminologia de instrumentos. Tá? Sem dúvida nenhuma, essa lei, no artigo 1º, mereceria sim um parágrafo único, que foi expresso em 2, 3, 4 emendas aqui, esclarecendo a parte do direito administrativo com relação às empresas públicas e suas dependentes, suas concessionárias. Vale a pena. Tá? Vale a pena deixar isso muito claro já no parágrafo único. Né? E também no inciso 2º do artigo 2º. Muito bem. No artigo 3º, se faz necessário, inclusive para adequação em termos de política financeira, a terminologia aqui adotada no artigo 3º, inciso 2º, que fala de transferências voluntárias. Na verdade, transferências voluntárias é um termo muito específico, cunhado na Lei 4.320 de 64, e que a melhor redação, com certeza, não é essa para esse inciso, e sim que se faça instrumentos celebrados entre a administração pública e pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, não se use essa terminologia que é específica da Lei 4.320. Com certeza que nós temos uma lei que merece unificar uma série de procedimentos, mas também merece preservar uma série de procedimentos e de políticas, notadamente do campo da saúde, da educação e da assistência. Essa, inclusive, foi a fala, aqui em nome da própria ministra Tereza, da nossa diretora Carolina. Ou seja, nós temos que ressalvar situações muito claras do âmbito da assistência, da saúde e da educação. E, portanto, a primeira ressalva deve ser feita logo no artigo 3º, no sentido de que essas transferências destinadas a esse âmbito devem ter um tratamento específico. Então, faça essa observação, tá? Em termos de sintonia da lei com outros instrumentos. No próprio artigo 3º, deve-se ressalvar esses sistemas de assistência social, esse sistema único de saúde, que tem toda uma conformação estrutural, uma conformação orgânica, uma conformação em termos de leis que complementaram essas políticas públicas e também uma conformação em termos de conselhos de participação que estão junto com essas instituições. E essas especificidades devem ser reconhecidas. E mais ainda, essas especificidades, ainda continuam no artigo 3º, devem ser reconhecidas para os fundos públicos. Fundos públicos foi uma conquista muito grande na área do meio ambiente, na área de direitos difusos, na área da criança e adolescente. E esses fundos públicos têm regras próprias, inclusive com participação dos conselhos e uma participação ativa. Realmente, a criança e adolescente, deputado e senadora, isso em todos os municípios, os senhores, muito mais do que nós do Ministério Público, sabem, a participação é muito grande e as políticas ali encetadas são tornadas e praticadas em cada um dos momentos. Então, qual é a observação que faço? A observação que faço é que seja inserido aqui um inciso nesse artigo 3º e que se compatibilize, inclusive, com o artigo 27, parágrafo 5º. O que diz o artigo 27, parágrafo 5º? É porque essa lei é muito complexa. Né? Eu até perguntei para o meu companheiro do lado se ele está percebendo e entendendo tudo dessa lei, porque realmente é uma complexidade muito grande para conhecer. O artigo 27 fala a questão das propostas e de adequação das propostas. E o que se sugere é que os projetos devem ser financiados com recursos dos fundos específicos, inclusive da criança, mas que essa escolha, mas que essa indicação deva ser pelos próprios conselhos gestores. O que quero dizer? Eu quero dizer que deve ser levado em conta, com relação à saúde, educação, criança, adolescente, os fundos, as opiniões dos próprios conselhos específicos, que já tem, inclusive, uma tradição e respeitabilidade. É isso que eu estou colocando, que deve ser feita essa adequação pelos senhores
parlamentares. Né? Ainda como observação, no campo do fortalecimento da participação social e da divulgação das ações, deve haver uma adequação também no âmbito dessa excelente proposição que existe aqui, a criação de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, excelente, inclusive, com a participação ativa da sociedade civil, para que esse conselho seja permanente e seja eficaz. No entanto, eu digo que essas políticas, repito, da área de assistência, de saúde, de educação, devem ser ouvidos os respectivos conselhos setoriais, que chamamos assim, de políticas públicas, e não deixar tudo por conta desse conselhão. Tá? Esses conselhos setoriais devem ter uma posição importante. No âmbito do plano de trabalho, hoje muito se discute, e essa discussão iniciou na Lei 9.790, que foi discutida aqui nessa casa pela primeira vez no dia 2 de março de 99, depois veio ao Senado, no qual tivemos a honra também de participar nessas duas instâncias, e houve estabelecimento do cumprimento das normas brasileiras de contabilidade e dos fundamentos de contabilidade. E hoje, passados esses 14, 15 anos, nós temos a necessidade, sim, de um plano de contas. A atuação do Conselho Federal de Contabilidade é muito importante disso, e a transparência também. O que eu estou sugerindo? Eu estou sugerindo que na aplicação dos recursos também deve se colocar um plano de contas e nesse plano de trabalho. Plano de trabalho esse também que deve ser público em todos os sentidos. Como assim público em todos os sentidos? Hoje nós estamos na área da informática, ou seja, isso deve ser colocado no sítio de cada uma das entidades. Sugestão para o artigo 22. Ainda nesse âmbito, e aqui no artigo 30, com relação ao chamamento público, digo que fiquei refletindo sobre as dispensas do chamamento público, que são necessárias, e aqui há, inclusive, uma cópia natural dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais com relação a casos de urgência, guerra, grave perturbação, da ordem e tudo. E eu digo o seguinte, acabou que o que está se dizendo é que só se tiver parceria celebrada, no caso de urgência e paralisação de atividades, é que deve se dispensar. Não, às vezes, no caso de urgência e calamidade, nós vemos aqui situações em Santa Catarina, Rio de Janeiro, várias cidades, aí sim que tem que chamar a sociedade civil para atuar. Qual é a ideia? Retira-se a parte final do inciso 1º do artigo 30. Aí sim que tem um problema que você tem que ter uma atuação eficaz da sociedade civil. Eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso professor Jorge Age, pela Controladoria-Geral da União e pelo secretário executivo, secretário do Distrito Federal, Carlos Higino. No entanto, eu sou a favor de conselho fiscal. Tá? Eu creio que é uma instituição muito salutar esse acompanhamento contínuo das atividades de uma entidade. Inclusive, os conselhos fiscais devem ser muito bem representados assim, e capacitados. E eu tenho a impressão de que nós podemos, é assim que eu interpreto o próprio Código Civil, no que se refere aos artigos que dizem respeito às pessoas jurídicas, do artigo 44 ao artigo 59, que um conselho fiscal se faz necessário. E também nas organizações religiosas nós podemos ter, e acho que até devemos ter e procurar adequar as entidades religiosas, que são pessoas jurídicas de direito privado e que obedecem como qualquer uma outra os normativos do Código Civil. E, evidentemente, que tem postulado muitos maiores constitucionais que a legislação não pode entrar como não entra. Né? Muito bem. Ainda com relação à questão do... Eu estou em termos de colaboração, em termos de fomento. Olha, eu creio que um ponto muito grande colocado aqui pela sociedade civil, pela representante maior e por tantos outros significativos, é a autonomia das entidades. A autonomia das entidades. E essa autonomia, ela tem que ser preservada. Portanto, essa questão de regulamento de compras e contratações aprovados pela administração pública celebrante, eu acredito que essa não é a melhor decisão em termos de
de lei. Eu creio que cada uma das administrações públicas, em cada uma das esferas, vai aprovar de uma forma diferente, vai opinar de uma forma diferente e vai haver uma insegurança jurídica. Creio também que poderá se criar uma situação hierárquica que não existe e creio que isso fere a autonomia das entidades. Creio que isso deva haver liberdade na formatação. Liberdade essa que, em termos constitucionais, em termos do Supremo Tribunal Federal, já foi expressa com relação às organizações sociais. Muito bem. Encerrando essas colocações primeiras, depois, naturalmente, seguindo as orientações da presidência da relatoria, me coloco à disposição. Concordo que a redação foi absolutamente restritiva com relação à vedação de dirigentes e agentes do poder público, Ministério Público, administração pública. Reduziu-se tanto que não vai se poder nada, né? Eu sou de órgão de controle, sou a favor do órgão de controle, mas não concordo com o protagonismo excessivo dos órgãos de controle, né? Ou levantar-se dúvidas que ainda não existem, mas que estão sendo colocadas. Portanto, essa redação merece, sim, adequação. Mesmo porque, como foi muito bem colocado tanto pelo nosso secretário executivo, Diogo Santana, aqui falando pelo ministro, como pela Carolina, isso vai inviabilizar a existência e o funcionamento de uma série de conselhos já existentes. Então, não resta a menor dúvida que, na formalização dessas parcerias, deve haver um critério muito claro dentro do artigo 42, ou criando-se um artigo 42 próprio, para as especificidades e a grandeza das instituições. Por quê? Porque a maioria das instituições, eu entendia, e até que fosse mais de 80%, trabalham com menos de R$600 mil. Ou seja, as instituições são pequenas, são significantes, mas pequenas. Portanto, as regras têm que ser diferenciadas, tanto para a prestação de contas, como para a execução dessas parcerias. Regras essas, e daqui eu vou me lembrar do artigo, inclusive com esse mínimo que eu vou colocar aqui de R$800. R$800 aqui no artigo 54, pagamento em espécie. Isso é muito pouco. E talvez não seja a melhor técnica legislativa, é claro que os senhores deputados e senadores aqui saberão melhor, talvez um valor indexado em salário mínimo, né, 2, 3 salários mínimos, e não um valor de R$800 aqui como mínimo. Nós temos diversas situações, né, e inclusive as organizações religiosas, que têm uma capilaridade incrível, sentem muito isso, né, e que esse valor pode não ser o necessário nem o suficiente, e não há condições de fazer essa prestação de contas no estado do Pará, no estado do Amazonas e em tantos locais do Brasil, né. Não resta a menor dúvida que essa lei veio para tornar claro uma série de situações e uma série de situações em que as entidades não têm nem como se manter, como custear as suas atividades. E digo que o custeio dessas atividades deve ser feito também com relação aos impostos diretos. Ou seja, se ela não tem condições de pagar o IPTU e se recebe um carro dentro dessa parceria, isso aqui deve ser tornado claro aqui no parágrafo 4º, enfim, no parágrafo 3º do artigo 46, esses impostos diretos e personalíssimos. O convênio, a relação de fomento tem que dar conta de pagar esse valor, sim. Dá-se o carro, eu não tenho condições de pagar o imposto. Não resolve. Ou seja, essa lei está resolvendo uma série de questões, então, que se faça resolver essa série de situações por completo. Meu tempo já acabou. Meu tempo já acabou. Eu estou tentando falar super rápido porque é muito complexa essa lei e teve uma discussão excelente pela sociedade civil, desde novembro de 2011 até julho de 2012, depois de uma série de maturação, e aqui nesse Congresso Nacional. No entanto, trata-se de um código. Trata-se de um código, e de um primeiro código. É um código de regulamentação jurídica do uso de recursos públicos. Outros códigos virão, não tenho a menor dúvida. Códigos com relação à sustentabilidade, mais ampla, código com relação ao regime tributário, mais amplo, mas cada um deve ser discutido com todo o cuidado. Bom, para não prejudicar, inclusive, os trabalhos, eu digo que essas são algumas das considerações que temos a fazer, não é? Sem dúvida nenhuma, dentro de premissas, inclusive algumas ou tantas, várias colocadas aqui pelo Dr. Carlos Higino, com aspectos, inclusive, pontuais com relação a uma parte que preocupa sempre os órgãos de controle: sanção.
as sanções devem ser proporcionais. A lei não teve ainda esse cuidado e pode-se ter aqui nessa comissão. Tem que haver proporcionalidade, porque as penas têm que ser proporcionais, advertência, multa, demissão e a sanção proporcional. Um outro ponto, é o último que falo. As relações jurídicas, elas ficam claras quando elas iniciam e acabam. Ou seja, tem que haver o instrumento muito claro da prescrição, da prescritibilidade. Ou seja, isso aqui tem que ficar claro. Não pode ficar com uma ação muito assim, não. Vamos colocar o quê? 5 anos, e 5 anos refletidos em tais leis e instrumentos jurídicos. Então, são 5 anos. Aqui ficou em aberto. Isso não é bom para nenhum dos lados, nem para o sancionador, nem para o sancionado, a pessoa ficar respondendo. Por quê? Porque nesse campo aqui, e assim finalizo, há uma inércia muito grande do poder público no âmbito do acompanhamento, inclusive, das prestações de contas. Há uma inércia, é claro isso, porque não há condição necessária de se examinar tudo. Então, tem que se colocar prazo. E os prazos têm que ser razoáveis e têm que ter fim. Não é? E não pode haver uma responsabilização ad eterno das pessoas, nem do poder público, nem das instituições, que fazem esse belíssimo trabalho vital para a sustentação da sociedade e um Estado democrático. Muito obrigado. Nós agradecemos ao senhor Dr. José Eduardo e passamos a palavra agora à senhora Vera Mazagão Ribeiro, diretora de Ação Educativa da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG. Com a palavra, a senhora Vera Mazagão. Obrigada, deputado Marcelo, presidente, a relatora, senadora Daisy Hoffmann. E agradecer muito essa casa por estar abrindo mais esse espaço para a gente debater essa lei que tem sido, vamos dizer, uma luta e uma reivindicação de amplos setores da sociedade civil, não só da Associação Brasileira de ONGs, mas de várias entidades que, nos últimos 4 anos, dada a gravidade da situação que enfrentávamos, se articulou numa frente bastante ampla, que congrega entidades, enfim, ligadas a diversos frentes, né, de atuação da sociedade civil, de defesa de direitos, meio ambiente, as entidades de inspiração confessional de diversas confissões, a paz. Acho que agora nós temos, né, entidades de pequenos agricultores, de economia solidária, enfim, nós temos realmente uma frente ampla, diversas entidades ligadas ao setor empresarial, que, de fato, viram que nós tínhamos aí um problema que era de todos e nos unimos para mudar esse ordenamento e realmente constituir aí um ambiente mais saudável, né, para a participação cidadã e para o fortalecimento da democracia no nosso país. Eu vou focar também, até por uma questão de tempo, é muito complexa, teria vários detalhes, sugestões que a gente poderia melhorar, mas eu vou fazer um foco aqui em alguns pontos que a plataforma das entidades da sociedade civil entendeu que eram essenciais e, justamente aqui, em diversas instâncias, nós vamos defender, porque eu acho assim, a gente sabe que essa legislação vem ali das CPIs, e, em muitos casos, elas carregaram um certo ranço, né, de todo o clima de criminalização das organizações, mas a gente conseguiu, ao longo dos debates aí que foram citados, reverter essa visão e ter uma lei que quer criar um ambiente jurídico favorável, porque reconhece o valor dessas entidades e a gente quer, vamos dizer, criar um ambiente seguro, absoluta transparência e rigor e regras republicanas para acesso aos recursos públicos e que esses recursos sempre, de fato, sirvam a interesses de caráter público, mas a gente não pode aceitar, e, de alguma forma, a gente percebeu que ainda sobraram aspectos na lei que nos criminalizam, ou seja, colocam exigências descabidas, né, como se as entidades sem fins lucrativos fossem mais perigosas ou merecessem mais rigores do que qualquer outra, né? E o que a gente tem visto aí é que, lamentavelmente, o mal feito acontece em todos os setores, né? No setor privado, também com gestores públicos, como aconteceu também, foram indicados alguns casos de fraudes e de problemas envolvendo repasse de recursos públicos para organizações da sociedade civil, mas não por isso as organizações da sociedade civil precisam ser tratadas como mais perigosas ou menos críveis, né, do que qualquer outra. A gente tem aí casos recentes mostrando que ninguém aí está isento e, por isso, não deve ser demonizado, mas nem tratado com leniência, né? Vamos todos ser tratados
com igualdade, que eu acho que é os princípios do nosso Estado de Direito. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que nesses debates que a gente fez, lógico que depois da lei aprovada, que todo mundo vai realmente ler, é coisa tão complexa que o pessoal estava ouvindo, é um marco regulatório, mas, de fato, com a lei aprovada, que, de fato, as pessoas vão ler, inclusive as assessorias jurídicas das entidades, e acho que um dos pontos que chamou mais atenção é um aspecto que impõe uma responsabilidade solidária do dirigente da entidade, independente de devido processo legal. Quer dizer, a priori, um dirigente tem que assinar uma responsabilidade solidária, um procedimento que não existe em qualquer outro, né, termo de contrato de repasse de recurso, nem PPPs, nem contratos administrativos com ES, nada que se assemelhe a uma dissolução a priori da figura jurídica sem o devido processo legal. Como nós já temos uma legislação que prevê a dissolução da figura jurídica mediante processo legal, né, a gente não vê por que, no caso das organizações sem fins lucrativos, essa responsabilidade solidária da pessoa, né, se sobrepondo da pessoa física, se sobrepondo à pessoa jurídica, a gente entendeu que era uma coisa desproporcional, então a gente pediria aí uma revisão desse ponto 37, que inclusive está muito bem pontuado em 2 emendas parlamentares, emendas que foram apresentadas à medida provisória, uma de autoria do deputado João Paulo Lima e outra do deputado Eduardo Barbosa, que a gente considerou bastante pertinentes e contemplariam nosso ponto de vista a esse respeito. Oi? Isso, artigo 37. A obrigação prevista no artigo 37 é que as OAS indiquem um dirigente. É artigo 37. Que se responsabilize de forma solidária pela execução da atividade. Essa situação cria depois eu posso passar tudo por escrito, cria uma situação, e ainda mais até porque tem esse outro ponto da imprescritibilidade que eu vou querer tocar no final, que, de repente, uma pessoa que voluntariamente se dispõe a ser diretora de uma entidade, que pode passar a vida toda responsável por um projeto que vai demorar 20 anos para as contas serem avaliadas. Quer dizer, é realmente um peso que não se sustenta, não podendo responder com o seu próprio patrimônio, uma coisa que há 20 anos depois não vai ter nem como provar se houve dolo, se não houve dolo, o que aconteceu, se houve, de fato, algum tipo de irregularidade, né? Bom, um outro ponto também que já foi citado aqui é o tema da aprovação do regulamento de compras das organizações da sociedade civil pela administração pública. Primeiro, não vê nem sentido até ruim para a própria administração pública ser implicada e ser responsabilizada por um instrumento que é da própria organização. Vai criar essa confusão, uma entidade que parcerize com o governo federal e com a prefeitura, vai ter 2 regulamentos de compra, um para o inglês ver, outro para o francês ver, ou, enfim, dependendo do freguês. Eu acho que isso fere um pouco a lógica e, evidentemente, a lei já tem todos os elementos que dizem que esses regulamentos de compra precisam ter os princípios da legalidade, moralidade, boa-fé, da probidade e impessoalidade, porque eu considero também que todos os recursos das entidades, inclusive os não públicos, como são de pessoas que doaram para uma causa de interesse público, né? Mesmo quando são pessoas físicas doando, pessoas privadas, né? Eu acredito que esses princípios da impessoalidade, da moralidade, legalidade devem ser respeitados, devem estar constante do regulamento de compras, mas que ele deve ser da entidade, né? E até a nossa associação, a gente espera também contar com a colaboração da CGU, que já se dispôs a sugerir modelos, né, de regulamento de compras que se adequam a situações de mini entidades em zonas remotas, que não vão ter muitas vezes condições de fazer uma grande tomada de preços, né? E que se adequem justamente aos montantes que estão sendo manejados e, eventualmente, essa situação de estar trabalhando em alguma zona remota, né? Que implique algumas limitações nas regras, né? de contratação e compras, né? Bom, aí tem alguns pontos, né? Eu posso passar depois por isso, que isso precisaria ser revisto, né? Porque a aprovação do regulamento pela gestão pública está citada em diversos artigos, né? No 34, no 42, no 43, mas eu posso passar isso mais à frente, né? Um outro ponto, eu acho, que é esse que veda as despesas com obras, né? Ampliação e instalação. Eu acho que isso só faria sentido se essa ampliação ou essa obra não tiver a ver com o objeto do... Eu acho que isso também já tem uma emenda que nos satisfaz, que foi apresentada por deputado
João Paulo Lima. A anterior também foi apresentada tanto pelo Eduardo Barbosa quanto o João Paulo Lima. Tem uma formulação de emenda que nos contempla. Um quarto ponto é esse da abrangência da vedação de que o dirigente das organizações celebre parceria tem qualquer espécie de parentesco até segundo grau com qualquer agente político. Isso acho que até já foi até melhor colocado por Carlos Gino. E nós ouvimos muito de municípios pequenos onde todo mundo é parente de todo mundo. Vai criar uma dificuldade enorme. Então, acho que a formulação que o Carlos Gino colocou, de não ser parente daquele órgão que está estabelecendo a parceria, já é suficiente, inclusive porque nós temos o chamamento público, nós temos outros critérios, né, que garantem a impessoalidade, a legalidade, então a gente pode ter essa flexibilidade para não inviabilizar, né, o envolvimento cidadão aí e as parcerias, principalmente aí nesses municípios onde tem essa questão da parentela ser muito extensa, né? De qualquer forma, também a gente tem emendas já nessa linha apresentadas, né? Eu acho que não tão formulação tão específica e adequada quanto o Carlos Gino colocou aqui para a gente. Um outro ponto que a gente achou muito excessivo é uma imposição de que os fornecedores das organizações têm obrigação de permitir livre acesso aos seus documentos e registros contábeis sem procedimento, quer dizer, de antemão, qualquer fornecedor de uma OSC teria que dizer que abre todas as suas contas para controle da administração pública, uma coisa meio desproporcional, porque não é nem restrito àquele aspecto específico. Isso acaba gerando aí um ônus negocial e não faz muito sentido, porque também é também quase que inconstitucional, porque não existe esse tipo de exigência para outras situações semelhantes. Tá? Aí, eu diria assim, toda essa história de natureza continuada também surgiu um debate muito forte entre nós. A gente está sensível à importância de ter que fazer ajustes aí para não descontinuar serviços, entender a especificidade desses serviços continuados. Então, estamos apoiando essas propostas. Eu acho que a formulação agora está melhor do que estava na lei, porque houve vetos aqui, inclusive gerados por debates aqui no Congresso, e a gente acha que a formulação, inclusive proposta pelo Eduardo Barbosa, está adequada e acho que merece também essa menção de que essas entidades são cadastradas ou, de alguma forma, participem das regras dos respectivos sistemas aí de assistência social e saúde, né? No caso também da educação. Tem dois pontos que não foram apresentadas emendas, mas que eu acho que eu vou colocar aqui, Gleisi, vendo que você, como relatora, também considerar. Existe um ponto até que a gente não tinha nem percebido o tamanho, assim, mas a gente já foi bem vamos dizer, criticado. Estou falando nós, porque também nos sentimos autores e estamos querendo defender essa lei, e o trabalho legislativo foi feito em torno dela, mas que é um ponto que traz uma possibilidade de retomada da assunção das atividades pela administração, independente de autorização judicial. Da forma como está colocado, artigo 62, pode parecer muito amplo, assim, que sem qualquer processo legal, havendo qualquer irregularidade, pode ser a administração pública pode, vamos dizer, tomar posse ali e tomar para si a execução do serviço. Acho que isso é um pouco complicado. Se fosse assim, interrupção do serviço, a gente até pode pensar, mas irregularidade, de repente, pode ser uma teia de aranha que apareceu. A gente espera que isso não vá acontecer, mas acho que é importante a lei não ter bases para que alguém que eventualmente queira fazer uma retaliação injusta com o inimigo político possa se usar da lei para fazer isso. Então, é importante que seja uma coisa que esteja bastante dentro dos quadros, sempre prevendo, né, os devidos processos legais aí, de averiguações, etc. E o último ponto, que esse não é teórico, e que eu acho que esse já está acontecendo, é essa questão da prescritibilidade, né, se é imprescritível ou não prescritível. A gente discutiu muito isso, foi nos levantado que danos ao erário, segundo a Constituição, são imprescritíveis, mas existe uma série de debates. A gente conversou, eu e a gente estivemos conversando isso no TCU, né? A gente até levantou aqui uma série de situações em que isso está sendo analisado, quer dizer, essa imprescritibilidade está sendo analisada, porque no caso das organizações, exatamente por esses atrasos, nós estamos sofrendo coisas de termos que devolver, né? Entidades são chamadas a devolver recursos de
trabalhos que foram feitos, foram realizados, o dinheiro foi gasto de forma adequada, mas ela não tem mais 10, 11, 12 anos depois como provar que aquilo foi adequado. E vamos lembrar que em 2002, 2003, o Gino vai saber isso, sabe também, as regras eram muito mais flexíveis, resolvia pelo telefone, pode fazer assim, pode fazer assado. Então, as pessoas iam fazendo na melhor das boas vontades. E agora, 12 anos depois, elas serem cobradas a devolver o dinheiro, porque não foi feito com o rigor que hoje se exige, 12 anos depois, fica muito complicado, né? E aqui, Iglesias, a gente até levantou, isso aí teria que incluir um novo artigo prevendo a prescrição, que a gente acha que, por outros, em analogia com outras situações, a gente propõe 5 anos, né? E a gente tem aqui que, até assim, para enfatizar, né, a gente vê assim, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, não sei quando mas, enfim, recentemente, projeto que, vamos dizer, faz prescrever, né, eventuais problemas dos partidos de punições para prestações de contas irregulares, caso a Justiça Eleitoral não analise o balanço contábil até 4 anos. Quer dizer, então, eu acho muito semelhante, que o fundo partidário, né, também é erário público. Agora, um partido político não tem como, depois de passados 8, 10 anos, explicar o que aconteceu. Eu acho muito semelhante, né? Então, se o próprio Senado já reconheceu, né, o direito à prescrição, o direito à justa duração de um processo legal, eu acho que as organizações também merecem isso, né? Tem outros temas aqui interessantes, enfim, pareceres do STF, dizendo que, de fato, ao analisar o tema, o ministro Teori, relator do caso, entendeu que essa imprescritibilidade não poderia ser aplicada em sentido amplo para todos os danos do erário. Se assim fosse, a própria execução fiscal seria imprescritível, e ela tem prescrição de 5 anos, né? São raríssimas as hipóteses de imprescritibilidade que mereceriam interpretação restrita. Então, eu acho assim, que a gente devia considerar assim, e como também coloca a Constituição, prevê uma prescrição, né? Especialmente nesses casos em que você não tem a prestação, o tempo razoável do processo, de duração do processo, para poder se defender de forma adequada, né? Então, eu, mais uma vez, vou deixar. E, assim, eu acho que a gente tem aí um longo caminho, e é importante que haja um engajamento. Aqui, a gente, com relação ao prazo, nós estamos assim, porque você tem gente pedindo para antecipar esse prazo e gente para alongar esse prazo. Então, vamos, talvez, ficar com uma média, mantê-la em agosto, mas, assim, mantendo essa mobilização para, de fato, preparar a própria União, estados e municípios e as organizações, né, para se engajarem numa bela regulamentação dessa lei, cuidando desses aspectos aí dos recursos de pequena monta, porque esse é sempre um problema. Num país que produz desigualdades ainda como o nosso, assim, como inércia, né, é importante sempre a gente lembrar de proteger as pequenas organizações, proteger aquelas populações que estão mais desassistidas. Então, sempre lembrar de todos os mecanismos possíveis para que a gente possa contemplar também pequenos projetos para pequenas organizações, porque elas também, os grupos populares, têm direito e precisam exercer o direito de participar da sociedade também por meio de organizações sem fins lucrativos. Então, deixo aqui o meu apelo. Muito obrigada. Agradecendo a doutora Vera Mazagão, vamos ouvir agora o último palestrante da tarde, Dr. Gustavo Cesário, diretor executivo da Confederação Nacional dos Municípios. Com a palavra. Permita-me iniciar saudando os parlamentares presentes, aqui em nome do nosso deputado Marcelo Castro, a senadora Gleice Hoffmann, e também em nome dele estender aos demais presentes a oportunidade da CNM estar aqui representado, assumir aqui a missão, então, de representante em nome do presidente Paulo Zikoski, que se encontra nesse momento num evento municipalista, pediu para que a gente fizesse presente, não só os municípios brasileiros, mas principalmente e também as entidades municipalistas. E aqui faço referência ao colega Marcos Estevam, da Associação dos Municípios do Espírito Santo, que está ajudando a gente a chegar numa proposta, Gleice, que possa ser encaminhada tão brevemente, depois dessas reflexões aqui também,
tentando botar o ponto de vista não só dos municípios, mas como de todo o movimento municipalista. Inicialmente, reconhecer, sim, os avanços. Eu acho que o próprio Abon comentou, né, Vera, que temos que perceber tudo que aconteceu no contexto brasileiro e ver como que essa lei ela perpassou avanços importantes, mas também remeter à fala do nosso colega também da complexidade da lei. E aí uma preocupação é se essa lei, ao invés de permitir, sim, cada vez mais uma relação da sociedade civil com os municípios brasileiros, se isso não vai ser um caso dos prefeitos virarem para a sociedade civil e falar, olha, você conhece a nova lei, é uma lei extremamente complexa, se você prepara tudo aí do termo de fomento, a hora que você estiver tudo preparado, aí você me chama. E como é que nós vamos vencer essas percepções? Uma lei que, dado esse rigor, está sendo mais ampla até do que uma licitação do 866, de uma complexidade de projeto básico, uma complexidade de necessidade de integrantes, de membros da prefeitura, né, de servidores da prefeitura, e com uma abrangência de improbidade administrativa, que altera a lei da improbidade administrativa, que, num primeiro momento, o que a gente escuta dos nossos prefeitos olha, vai ter dois lados. O lado ruim, porque as entidades como Santa Casa, que a gente não tem como atender saúde, a gente não vai ser bom, por outro lado, porque aquelas que a gente já não tem recurso para nada, não tem onde a gente vai chegar e falar, olha, não, essa lei, infelizmente, não consegue. Então, como é que a gente possa criar um ambiente para que isso, de fato, não ocorra? E aí fazer referência, então, às emendas que foram propostos e... Até, Gleisi, a própria presidência, a pessoa do subchefe de assuntos federativos, Gilmar, está em contato diretamente para a gente chegar a um consenso junto com a Casa Civil. Foi proposto uma lei pelo deputado Eduardo Barbosa, estendendo essa lei, aí vem a questão da extensão do prazo, ele coloca para janeiro de 2016. Agora, a gente coloca em ponderação se não seria o caso da gente fazer um escalonamento acima de 100 mil habitantes, um escalonamento de 50 a 100 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes, porque já de cara a gente gera uma dúvida da capacidade do Distrito Federal hoje atender essa legislação, com todo o aparato que é o Distrito Federal. Né? E aí fico pensando lá no interior do município, em que medida que ele vai ter condição de atender. Então, se é possível, a gente aprender com os municípios mais avançados, os estados mais avançados, de forma que a gente vá alcançando aí os pequenos municípios até que, num prazo, não sei, de 2, 3 anos, a gente possa ter todo esse ordenamento e a capacidade de chegar até esses municípios. Acima de 100 mil habitantes, estamos falando embarcando 150 municípios brasileiros, né? Então, a grande parte, mais da metade dos municípios estão abaixo de 50 mil habitantes. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de deixar previsto. E aí, isso em relação aos municípios, preocupa muito essa questão da solidariedade. O próprio Marcos enfatizou essa questão da responsabilidade solidária com o patrimônio lá do gestor. Isso foi uma preocupação que surgiu na discussão do movimento, assim também como do próprio gestor e das várias instâncias que são criadas, e até essa responsabilidade que há pouco você destacou, que é a responsabilidade da prefeitura de avaliar as contas da Associação da Entidade Civil. Não vou me ater aqui a todas essas modificações que vão ocorrer a partir de agora nos municípios para atender essa legislação, com destaque também, tudo foi dito aqui, não vou repetir, a questão das sanções, realmente deixa bem amplo essa discussão de probidade administrativa, como se a qualquer momento, gerando uma insegurança jurídica muito grande em cima disso. E vou também fazer referência à emenda do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, quando aí fala, assim, o que foi também notoriamente destacado aqui, do artigo 39, inciso 3, quando fala das entidades políticas. A confederação, assim como todas as demais entidades municipalistas, elas são lideradas e têm na sua diretoria entidades políticas, e hoje vivem do repasse dos municípios e muitas vezes da própria União, da própria do Estado. A destacar um projeto da própria Presidência da República, nesse momento, de criar um grande projeto de assistência técnica junto com as entidades municipalistas para que essas possam servir de articuladoras junto com os conselhos e tudo mais. Tem algumas outras implicações. Então, nessa questão do artigo 39, talvez a emenda do deputado Paulo
satisfaça na medida que ele coloca os termos que foi colocado na LDO, no projeto da LDO, quando ele fala associações de entes federativos, limitada aplicação de recursos, de parceria de atividades, de capacitação e assistência técnica. Poderíamos achar também uma forma de excetuar entidades de representação política nas suas atividades próprias de admissão. O próprio Marcos elabora uma outra forma de tentar destacar pessoas jurídicas e pessoas físicas dentro dessa legislação. Eu vou até tentar ser breve, que se tiver a possibilidade, se o regimento interno permitir, pedir a contribuição do Marcos, o colega da Munis, que preparou aqui. E o último destaque que eu faço questão é quando já na introdução da lei fala transferências envolvendo ou não recursos financeiros, ou seja, há uma série de acordos de cooperação que o próprio município brasileiro faz com a Caixa Econômica, que faz com ministérios públicos, que não prevê nenhum tipo de recurso, mas que pode ser alvo de uma burocracia tão extensa que venha viabilizar todo esse tipo de acordo previsto. Agradeço a oportunidade, deixo inscrito, se tiver possibilidade, o nosso representante da Munis para que passe um detalhamento, reforçando, então, que para o movimento da entidade, o movimento municipalista, é essencial que seja colocado não só em termos de contribuições às entidades municipalistas, mas qualquer outro repasse. E está aqui o nosso diretor, o nosso fundador, quase da Confederação, o Manuel Júnior, e ele sabe da importância que tem essa representação em relação ao movimento municipalista. Agradeço a todos e fico a contribuir, estendendo aí o agradecimento também ao nosso colega da Munis, que fez a análise do projeto para nós. Obrigado. Agradecendo ao doutor Gustavo Cesário, então vamos passar agora à parte das perguntas, dos debates, e vamos manter essa configuração aqui da mesa. Os que estão nas cadeiras ali, nas bancadas, poderão responder de lá. Então, tem precedência aqui a nossa senadora, que é a relatora, se quiser fazer as indagações, o pedido de esclarecimentos, as informações e até apresentar sugestões. Obrigada. Então, com a palavra, a senadora Gleice Hoffmann. Obrigada. Queria também agradecer aqui a exposição de todos os senhores, porque isso nos ajuda muito a poder avaliar o que impacta a lei no dia a dia. Uma coisa é nós discutirmos dentro dessa sala e na perspectiva que nós vivemos a sociedade e o nosso cotidiano. A outra coisa é quem vive a implementação da lei, quem se debate com ela no cotidiano, seja na administração central, seja nos municípios ou por parte das próprias entidades. Então, nem sempre o ótimo estabelecido numa legislação é o bom para fazer o resultado realmente prosperar. E, necessariamente, também não é o bom para você ter todos os elementos de controle que você quer. A nossa preocupação, além de ter o controle, de ter a boa execução dos recursos públicos, que foi o que originou esse debate, eu lembro que eu ainda estava na Casa Civil quando nós iniciamos, e foi um debate longo, com vários encontros, o ministro Gilberto Carvalho, que foi coordenador desse processo, era, obviamente, coibir desvios e desmandos. Mas, quando você começa a fazer essa discussão e a se aprofundar, você começa a fazer tantas exigências que aquilo que seria o papel de uma entidade não governamental, que teria que ser mais simples, mais fácil, acaba quase que se tornando o papel de um órgão público. Essa é a grande realidade que nós temos muitas vezes quando começamos a fazer esse tipo de regulamento. Não que nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos nos preocupar, mas ter também a sensibilidade, a razoabilidade de não querer transformar entidades em órgãos públicos, ou seja, com a mesma forma de execução, porque senão não adianta. Então, você faz já pelo setor público e proíbe que a sociedade civil participe. Eu acho que é muito mais fácil isso, inclusive para os órgãos de controle e para o próprio poder público. Ocorre que a nossa história mostra que grande parte das ações na área da assistência social
ao longo dos anos, porque é muito recente a nossa política estruturada de assistência social, foi prestada pela sociedade civil organizada. O Estado pouco interferia nessas ações. Se nós formos pegar 60, 70 anos atrás, nós vamos ver algumas ações mais clássicas na área de educação, um pouco na área de saúde. Assistência social nem se falava de maneira estruturada, não é? Não tinha assistência à criança, não tinha assistência à pessoa com deficiência, não tinha nada, nós não tínhamos política estruturada. Então, cada um se virava, as entidades, as famílias, a sociedade, as organizações iam se virando, se ajudando para poder prestar uma assistência àquelas pessoas que precisavam e que muitas vezes o Estado se recusava a fazer, ou até desconhecia, né? Quando a gente começa a estruturar as políticas públicas, que é importante, que é um dever do Estado, ou seja, além das que já prestava, também prestar na área de assistência social, enfim, várias áreas, o Estado começa a regrar como que isso vai se dar, e regrar, inclusive, a relação dele com as entidades. E como é da característica do Estado ser autoritário, porque esse é o papel dele, né? Ele tem cogência, enfim, é a característica nossa de cobrança, poder de polícia, enfim, o Estado já quase se arvora dono do processo e disciplina as regras. Então, eu estou fazendo essa reflexão porque a gente enfrentou muitos problemas, né, na execução de programas e projetos do governo que poderiam ter sido facilitados, né, ou sido mais rápidos se nós tivéssemos tido uma outra compreensão, né, em várias execuções de política pública. Então, por isso que eu acho que é importante essa discussão, é importante a lei que saiu, mas é importante a avaliação que nós estamos fazendo agora, do que nós podemos corrigir para que ela possa ser melhor implementada pela sociedade e dar guarida ao que nós queremos, que é uma política de resultado. Nós não queremos ficar focados em cuidar do processo em si, mas nós queremos que o resultado aconteça. Como que esse bom resultado vai acontecer, né? Eu sei da preocupação dos órgãos de controle, sei das dificuldades que tem, convivi muito lá com o Dr. Jorge Age, com a Controladoria Geral, mas a gente vai ter que ter algumas situações em que, de fato, não pode prosperar só essa visão, né? Inclusive também em relação ao Ministério Público, né? Até fico muito feliz com as visões aqui do Dr. José Eduardo, porque são visões que avançam em muitas coisas, né? Então, eu anotei aqui algumas perguntas que eu acho que, para me ajudar, e eu queria pedir tanto ao Dr. José Eduardo como à Vera que pudesse passar para a gente por escrito o que vocês estão sugerindo, porque aqui também dos municípios, né? Porque dos nossos companheiros do governo a gente tem a apresentação que facilita. Mas eu gostaria de ter alguns temas que eu queria que fosse aprofundado. Questão de obras, né? Por que houve a vedação? Acho que o Dr. Diogo podia falar um pouquinho. Por que houve a vedação de obras e por que mesmo nas propostas que nós estamos vendo nas emendas aqui, também é restritivo, né? O que levou a isso? A questão da prestação de contas parciais, se de fato isso é importante, né? E a relação ao conceito de organização de sociedade civil com a inclusão de cooperativas. Para a gente, né? Em relação ao Ministério do Desenvolvimento Social, se dava para explicar melhor, doutora Carolina, como que nós poderíamos contemplar as atividades de natureza continuada nessa lei de fomento e colaboração, mesmo com chamada pública, como a senhora falou aqui, né, ou de maneira mais ampla. Quer dizer, por que precisa chamada pública? Se dispensa a chamada pública para todos, como que a gente poderia contemplar? Aí, para o doutor Higino, como que a gente pode fortalecer essa diretriz de controle por resultado? Como desburocratizar ao máximo, né? Nós não vamos ter condições, claro que localmente sim, aí vai ficar um papel dos municípios, da fiscalização dos municípios das entidades, e ao mesmo tempo a União fiscalizar os municípios. Nós já sabemos a dificuldade que tem isso, os problemas que tem nos municípios, a dificuldade dos municípios também, os problemas de desvio de finalidade, enfim. Nós vamos ter que discutir de que forma a gente tem meios
para que efetivamente se fiscalize o resultado, e não só o processo. E sei que isso não é fácil, porque em relação aos convênios que a gente tem com os municípios, também é difícil. A questão da prescritibilidade em 5 anos, vocês acham que é razoável 5 anos, é isso? Que poderia ser o prazo máximo, né? A questão de regulamento de compra, eu também não vejo necessidade alguma disso ser aprovado pela administração pública. Não sei se isso foi uma proposta da CGU ou de quem que foi que surgiu aqui. Surgiu daqui? Que maravilha. Porque, assim... Todo mundo dá conta. Não, é porque senão daqui a pouco nós vamos estar com a 8.666 para as entidades. Ó, vocês façam licitação. Então, aí não, perde a razão, né? Não é razoável isso. Então... Não, já perguntei logo. Né? Desculpa, viu, CGU? Bom, a questão aqui, o doutor José Carlos já falou, né, que é o arranjo dos recursos da área da criança, do adolescente, da saúde. Acho que é importante a gente, mesmo tendo a lei, a gente ter como foco a questão dos conselhos já existentes dessas áreas, né? Valorizar, preservar a autonomia e as competências que cada um deles. Isso, eu acho que isso é importante. Claro que a gente tem que democratizar muito, porque tem muita denúncia ou muita reclamação nos municípios, por exemplo, das entidades contempladas pelo Conselho da Criança e do Adolescente em determinado município, ser aquelas entidades mais próximas à administração. Estou falando isso porque o Conselho também tem uma decisão política, né? Ninguém tá longe, ninguém está fora de uma decisão política. Então, o Conselho ele tem uma composição política, tem uma definição política, ele vai espelhar isso, né? Só estou colocando, mas eu também acho importante resguardar, é só para a gente depois não conflitar ou não restringir também, né, participação. A questão de pagamento de tributos, eu também acho que a lei não deve vedar. Essa questão de parentes, ela é delicada, né? Porque qual é o limite? Como é que a gente vai usar isso, né? Eu também acho que nos municípios pequenos isso é muito difícil da gente separar, Vera, mas como que a gente faz isso? Quer dizer, para um vale, para outro não vale. Eu não sei que regra a gente poderia ter aí para não restringir tanto, mas também não se expor tanto. Talvez podemos partir do que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, já colocou com relação ao nepotismo. Entende? Podemos começar a pensar no que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, já se posicionou com relação ao nepotismo. Ou seja, se no âmbito do poder público e do poder judiciário, inclusive no âmbito do Congresso Nacional, é de uma forma, para a sociedade civil vai ser 2 vezes pior. Eu trago uma reflexão. Senador. Nossa relatora, nós temos também uma experiência elaborada na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária para fins de convênio. Nós poderíamos nos apropriar de algo que já foi aprovado em algumas legislaturas aqui. Tá bem. Não, eu acho que eram essas as perguntas, né, na questão dos municípios, essa questão do prazo, né? Eu vi que a Vera disse que tem que ser o que está aqui, que já está bom. O município quer um pouquinho mais. E a emenda do doutor Eduardo... Isso. Não, a emenda do deputado Eduardo, até ele falou comigo, a preocupação dele é que seja o ano civil. Ele acha que se a gente fechar em agosto, isso pode dificultar também em termos de prestação de contas, uma série de coisas que as pessoas e as organizações já estão acostumadas com o ano civil. Então, para a gente ponderar isso também. E a diminuição do prazo de existência das entidades, que eu já vi aqui, que foi também uma proposta de flexibilização ou de melhora que o doutor Diogo apresentou. Acho que, de maneira muito geral, era isso. Agora, a gente tem que dar uma estudada mais a fundo com a contribuição que os senhores fizeram aqui. Em relação a escalonamento, porque, na verdade, a gente coloca até como pergunta, até para a Vera, se puder contribuir, ou seja, como é que os parlamentares, a própria relatora, entende esse escalonamento por nível habitacional, de modo que os menores consigam aprender com os maiores? Como é que vocês avaliam? Vocês têm... A proposta não é desinteressante. Agora, eu acho que você chegar 3 anos para aplicar uma lei é excessivo, quer dizer. Então, podemos pensar em escalonamento mais justo, apertando mais a corda para o federal, para a União, estados, enfim, os municípios, esse escalonamento. Mas eu acho que tem que ser bem mais curto do que
Perfeito. Deixar 3 anos para uma lei entrar em vigor é quase, né? Quer dizer, porque todo um espírito aqui dessa casa de moralizar e de melhorar, quer dizer, você achar que você pode jogar 3 anos isso para frente, quer dizer, quase jogar todo o trabalho que foi na desconsideração, né? De que não é tão urgente. A palavra está franqueada. Senador Pimentel. Eu quero saudar o nosso presidente Marcelo Castro, abraçar a nossa ministra hoje, nossa relatora Gleice, saudar os expositores, meu companheiro de bancada, e começar registrando o contexto em que esta lei foi aprovada. Nós tivemos, no final de 2005, 2006, aquele conjunto de denúncias, em seguida uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Senado Federal, com a postura muito policialesca sobre as entidades, tentando tratar todas as entidades associativas como organizações criminosas. Era esta a visão de um determinado senador na época, que em seguida, através das ações dele com Cachoeira, foi cassado, para a gente compreender um pouco esse debate que foi feito aqui naquela época. E, em seguida, tivemos uma série de projetos de lei que foi consolidado, dentro do possível, na compreensão do Congresso Nacional, no que está na Lei 13.019. É evidente que uma lei dessa magnitude, ela precisa ser testada e adequada à nova realidade. É isso o que nós estamos fazendo. Eu lembro também que, nesse período, no que diz respeito ao SEBAS, que era aquele certificado, eu fui ministro de Estado da Previdência Social de 2008 a 2010, encontrei ali mais de 9.000 processos já em grau de recursos nas prateleiras do Ministério da Previdência, e eles era desde 1996. De 96 a 2008, não foi concedido nenhum SEBAS ou renovado. E aí eu fui olhar por que era a partir de 96. Porque a última lei de alteração tinha sido de 95. Então, nós fizemos em 95 uma grande composição numa nova legislação. A partir dali, as coisas foram se acumulando. E em 2008, estava o Ministério Público com a série de ações contra o ministro da Previdência, o Tribunal de Contas da União, com outra quantidade muito grande, e em cima das entidades. Era a chamada tempestade perfeita naquilo que não poderia ter acontecido. E aí, nós construímos com o governo e com parte dessas entidades um processo para que a saúde, quem entende de saúde é o Ministério da Saúde, fornecesse os certificados, a educação fornecesse os certificados e a assistência, os certificados inerentes a eles. A Previdência não tem nada a ver com isso. O que ela faz é pagar a conta, mas não é da sua competência conceder ou negar, porque não é ela que